querida aluna, meu querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Comigo, graças a Deus, está tudo super bem e espero continuar assim. Você de casa está acompanhando o nosso canal? Ah, papai, mamãe, vovô, titia? Tenho certeza que não é só você que está no 9º ano. E até porque a gente sabe, você que está aí em anos posteriores ou até mesmo em anos abaixo do 9º ano, os anos antecedentes, o conteúdo ajuda muito, faz você recordar. Você acompanha as aulas, acredito que até dos outros professores. Isso vai facilitar a aprendizagem de vocês. Você que assiste a aula da professora Débora, do professor Alírio, do professor Júlio, esses professores que ensinam matemática, assim como a professora Sueli, eles vão trazer para vocês informações muito importantes e que contribuem para toda essa construção da aprendizagem matemática. A professora Fabiana trouxe aqui hoje para vocês nessa aula o assunto segmentos, razão e proporção. Você já sabe o que significa cada um desses nomes? Segmento. Ah, Fabiana, você já explicou. Segmento é uma parte da reta. Razão. Você tem razão. Seria esse sentido? Razão, aquela relação entre as grandezas. Proporção também. Exatamente. Você pensa aí, se eu gastei 10 litros de combustível para fazer determinado percurso, aumentando o percurso, eu vou gastar mais ou menos combustível? É claro que mais. E infelizmente, com o preço que o combustível está, oh meu Deus, vamos caminhar mais. Fazemos bem para o nosso bolso, para o nosso corpo também e para o mundo todo. Certo? Vejam aqui então, continuando o nosso assunto, vamos falar de segmentos proporcionais. Eu trouxe para vocês, e aí, alguma ideia? Pensem aqui, observem a imagem que vocês vão relacionar. Eu tenho 4 segmentos. Segmento AB, segmento CD, segmento EF, segmento GH. Esses segmentos têm valores, exceto o AB. O AB foi dito que ele vale A, o segmento vale A. O segmento CD vale 4. O segmento EF vale 6 e o GH vale 12. O que a gente pode fazer com esses segmentos? E por que eles são proporcionais? É isso que nós vamos aprender. E através dessa proporção, eu faço o quê? O que eu posso descobrir usando a proporcionalidade? Tudo isso nós vamos descobrir. As medidas entre segmentos de reta são proporcionais quando a razão entre essas medidas, seguindo uma ordem pré-estabelecida, tem o mesmo resultado. Não entendeu nada? Está muito confuso ainda? Calma, preste atenção um pouquinho aqui. Veja o segmento GH, ele vale 12. Se ele é proporcional ao EF, que vale 6, o que a gente pode falar desse que vale 2 e desse que vale 6? Fabiana, 12 é o dobro de 6. Significa que dentro do segmento GH, eu tenho o quê? O dobro do segmento EF. Ele é de razão 2. Ou, se eu fosse falar do EF para o GH, eu poderia dizer que o EF é a metade do GH. Exato. E se esses segmentos aqui coloridos de vermelho seguem a mesma razão, a razão de ser o dobro ou a metade, dependendo do nosso olhar, aqui vale 4 o AB, o CD, o AB valeria quanto? A metade, 2. Mas isso a gente ainda vai explorar. É isso que está querendo dizer na frase, para a gente analisar a proporção entre os segmentos e vamos descobrir os valores faltosos.
trouxe aqui para vocês. Mas o que é razão? Você sabe o que é razão? É bem fácil. A gente está comparando grandezas. E para escrever essa comparação, nós utilizamos frações. Vocês já conhecem. Imagine uma situação. Na sua sala de aula você tem 43 colegas, são 43 alunos. Desses 43, 20 são meninas. E eu pergunto você de casa, qual a razão do número de meninas para o total de alunos? 20 de 43. Escrevendo em forma de fração, você vai pôr o 20 no numerador e o 43 no denominador. 20 e 43 avos. Ok? Entendeu um pouquinho sobre razão? Veja aqui, razão é a divisão. E a gente escreve, né? Nós podemos pôr o traço, tanto na vertical, aqui na horizontal, perdão, como de forma inclinada. Eu poderia também colocar dessa forma inclinada. Eu trouxe mais aqui para vocês. As razões, elas podem ser apresentadas de várias formas. Observem, a gente tem razões especiais. Utilizaremos as frações desta forma. Eu tenho aqui A está para B, que é igual a C. Aqui eu tenho a razão. Isso mesmo. Eu coloquei o meu A sobre o B, que pode ser qualquer valor. Quando eu fiz essa divisão, que encontrei o C, é a razão. Trouxe para vocês uma razão super especial, a velocidade média. Como eu descubro a velocidade média? Eu pego a distância percorrida e divido pelo tempo. Ela é uma razão. Assim como a escala, a densidade demográfica, nós vamos estudar mais sobre esse assunto. Tudo bem? Essas razões especiais. O que eu trouxe aqui para vocês? A ideia de razão. Razão, então, é uma divisão. O quociente, o resultado dessa divisão. Vejam aqui. E quando as razões são proporcionais? E quando? Como que a gente descobre se elas são proporcionais? Fazendo os cálculos? Dividindo o numerador pelo denominador? Vejam aqui. Quando duas razões possuem o mesmo resultado, dizemos que elas são proporcionais, que elas são razões proporcionais. Fácil? Verifiquem comigo. Uma pessoa de 1,80 m de altura possui uma sombra de 1 metro. Isso mesmo. Então, determinado dia ela está lá, essa pessoa de 1,80 m fez uma sombra de 1 metro. E uma árvore de 3,60 m de altura tem uma sombra de 2 metros. Estas medidas, a sombra e a altura da árvore, a sombra e a altura da pessoa, são medidas proporcionais? São. Por quê? Verifiquem comigo. Se você observar, a altura da pessoa está para a sua sombra, assim como a altura da árvore está para a sombra dela. Se nós resolvermos essa divisão, quanto é 1,8 dividido por 1? 1,8, Fabiana. Quanto é 3,6 dividido por 2? 1,8 também. Ah, então, estas frações estão nos mostrando razões, porque elas têm o mesmo resultado. Elas são proporcionais. Entenderam? Que bom, a gente pode continuar. O que eu tenho aqui agora? E os segmentos? Porque eu vim, trouxe sombra, altura, e os segmentos proporcionais. Como que eu descubro? Trouxe aqui um feixe de segmentos para vocês. Observem, o GH vale 8. O EF vale 4. Ih, tá facinho, facinho, não tá, pessoal? O CD vale 4 e o AB vale 2. Será que eles são proporcionais? Vamos colocar isso aqui bem organizado. Veja bem, eu tenho aqui, desculpa que foi aqui para a tela posterior.
Se você observar, o seu AB vale 2, o seu CD vale 4, que vale o quê? O dobro. Ah, ótimo. Então, a gente sabe que a razão do CD para o AB é de 2, 4 para 2. Pode até assinalar, ó, 4 para 2. Estou falando do maior para o menor. Vamos ver aqui do GH e do EF. Eu tenho 8 para 4. Se a gente resolver estas divisões, estas frações, vamos obter o valor 2 e o valor 2. Esses segmentos são proporcionais? Sim, eles são proporcionais porque eles têm a mesma razão. Entendido? Que bom! Vamos aqui então agora para a próxima tela. E o que fazemos com essa informação? Para que ela nos serve? Estava tão fácil só olhar o valor pronto e eu fazer a relação entre os valores? Mas calma, a gente aprende porque agora nós vamos subir um degrau, vamos aumentar um pouquinho a dificuldade. Observem aqui, vamos ter feixes novamente de segmentos, mas nós não vamos ter uma informação. Isso mesmo. Vejam aí, o GH, o EF, o CD e o AB. Vocês têm informações de quantos? Quantos segmentos foram dados as medidas? Ah, deu pra gente 3 medidas. E do AB não deu medida para nós. Podemos fazer a relação? Sim, podemos fazer a relação. Você tem aqui A está para B, assim como o C está para D. E está para F, assim como o G está para H. Depois que eu faço essa relação, eu monto esta fração que é a nossa razão, né? Desse para esse, desse desse segmento, nós vamos descobrir se há uma razão entre eles. E se disse para a gente que tem uma razão, nós vamos usar a proporção para descobrir aqui, ó, este valor que nós não sabemos. Exatamente, tá? Veja bem, agora nós vamos praticar. Nós vamos praticar ainda só o início. Nós estamos começando. Tanto que eu não falei, não explorei, resolvi com vocês mais detalhes, porque é apenas o começo. Tudo bem? Você de casa está com o material? Já pegou aí o seu estojo, o seu caderno? Ótimo! Então, tente realizar aqui comigo. Observe. Determine a razão entre os segmentos. Nós temos um segmento AB, que vale 5, e um BC, que vale 15. Foi isso que ele pediu, para a gente determinar a razão de AB e BC. Substituindo, e a gente sabe que razão é divisão, foi o que eu fiz aqui, quanto vale o 5? Oh, desculpa, quanto vale o AB? 5, Fabiana. Quanto vale o BC? 15. Vamos simplificar? Vamos. Simplificamos por quanto? Por 5. Vamos ter aqui 15 dividido por 5, 3. O que significa para a gente? Que a razão entre o segmento menor e o segmento maior é de 1/3. O que significa isso? Que a segunda medida, ela é 3 vezes maior do que a primeira. Que a cada 1 centímetro do primeiro segmento, eu tenho 3 centímetros no segundo segmento. E esse daqui? CD está para DE. Quanto que vale o nosso CD? 4. Quanto que vale o nosso DE? 10. 4 décimos. Dá para simplificar? Sim. Simplificamos, dividimos por 2, vamos ter 2 quintos. Qual é a razão? 2 quintos. A cada 2 centímetros no primeiro segmento, nós teremos 5 centímetros no segundo segmento. Aqui, o último, AC vale 20
e CD vale 4. Então, qual é a razão de AC para CD? Essa ordem que aparece aqui para a gente, a expressão, né, a consigna, ela é muito importante. Eu tenho que seguir AC está para CD. Se eu inverter, a minha razão vai se mostrar diferente. Aqui teremos 20 sobre 4. E 20 dividido por 4 é igual a 5. Entenderam? Sim? Que bom! A gente está só no começo. Vamos aqui para o segundo exercício. Observem, prestem bastante atenção. Observe o retângulo. Nós temos o retângulo A, B, C, D. E foram dadas as medidas. 10 metros aqui por 4 metros. Poderíamos calcular tanta coisa, né? Área, perímetro e vários outros detalhes. O que ele está pedindo para a gente? Pensem aqui. Qual a razão entre a medida do lado maior e do lado menor desse retângulo? Vamos montar a razão? Qual é o lado maior? 10. Qual é o lado menor? 4. Então, a razão de 10 quartos, ou quando simplificado, a gente pode escrever 5 meios. Poderemos colocar aqui em forma simplificada. Se acrescentarmos 3 centímetros na medida do comprimento de cada um dos lados desse retângulo, a razão permanecerá a mesma? O que ele disse para a gente? Se eu acrescentar aqui 3 centímetros no comprimento e se eu acrescentar 3 centímetros na largura, 3 centímetros? Pode ser 3 centímetros ou 3 metros, né? Poderia ser 3 metros também. Mas se eu acrescentar 3 centímetros, vocês acham que a nossa medida aqui vai ter a mesma razão? Será? Se eu colocar 10 metros e 3 centímetros, 4 metros e 3 centímetros, 10 com esse 3, né? E 4 com esse 3, terá a mesma razão? Você consegue aí de casa fazer? É claro que não, a razão vai ser diferente, não vai? Ou a gente está aumentando na mesma proporção? Aqui, quando eu acrescento 3, eu estou aumentando 3 unidades. É a mesma aqui para 3 unidades do 4. O 10 está para 4, 2 vezes e meia. E o 10 metros e 3 centímetros estaria 2 vezes e meia para 4 metros e 3 centímetros? Não, não mesmo, né? Então, a resposta aqui é não. Tudo bem? A gente ainda vai falar muito de razões. Talvez em anos também anteriores, no 7º, no 8º, tá? Espero que você acompanhe as aulas. Assim, eu termino a minha aula, deixo aqui o meu abraço. Desejo a todos bons estudos, que vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigada e até a próxima!